Bom dia, Roma. Bom dia, pessoal. Realmente um prazer estar aqui para poder compartilhar nosso case. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui de como foi a implementação do nosso Control Tower e isso como está entregando eficiência para nós e facilitar a colaboração dos clientes, como foi falado. Vai ser uma apresentação bem direta e objetiva. Aí vamos deixar um tempinho para as perguntas, porque imagino que vocês vão ter várias. Então, bom, antes de começar, eu gostaria de começar com a introdução de quem que somos nós. Então, como falar, sou Nicolas. Eu sou boliviano, para vocês saberem. Então, meu sotaque é um pouco esquisito aí, também podem fazer a pergunta direto, o que quer dizer isso, Nicolas? Mas já estou 8 anos aqui no Brasil, então espero que meu português já seja um pouco decente. Sou responsável de Customer Service aí na Heineken, e já passei por várias funções também durante a empresa aí, durante esses 8 anos que estou na Heineken Brasil. Flávio, você quer se apresentar um pouquinho? Rapidamente, pessoal, Flávio Fernandes, né? Eu sou responsável pela área de armazém e transportes, e aqui acho que só um ponto para que fique claro, pessoal, a gente na Heineken tem uma separação entre a logística primária e a secundária. Então, todo o meu escopo está relacionado aos armazéns de cervejaria e transportes, tanto para nossos CDAs, para alguns clientes que a gente atende diretamente, e os nossos canais de distribuição também, né, que são os bottlers, né, os engarrafadores aí do sistema Coca-Cola e as revendas do sistema Kirin. Aí aquele do ponto de venda, né, do nosso CDA para o ponto de venda, a gente chama de logística secundária, é responsabilidade de uma outra área dentro da Heineken, tá? Estou completando agora em maio aí 2 anos, né, junto com a Heineken. Eu vim em maio de 2019, justamente no momento onde a Control Tower estava sendo implementada. Tá? O Flávio foi um grande protagonista na implementação do Control Tower. Mas antes de falar do case, eu queria um pouco comentar sobre a Heineken, para vocês terem uma ideia do contexto e dar um pouco mais a ideia do cenário geral que o Flávio já explicou um pouquinho aí. A verdade, a Heineken, como empresa, é uma empresa que tem mais de 150 anos internacionalmente. É uma empresa holandesa, foi fundada em Amsterdã. Aqui no Brasil, a gente começou a operar em 2010, quando a gente comprou o que era a ex-cervejaria Kaiser do Grupo FEMSA. Nesse momento, a gente era uma empresa pequena, tínhamos 5, 6 cervejarias ou plantas, e começamos a crescer e a melhorar a operação aos poucos, até o ponto que em 2017 a gente adquiriu o que era a ex-Brasil Kirin, ou o Skin Cariol, ex-Skin Cariol, que alguns de vocês conhecem, e a gente cresceu muito. A partir desse momento, a gente mais que dobrou o número de plantas, foi 3 vezes, começamos a vender 3 vezes o volume que nós tínhamos, nosso portfólio cresceu muito, e também estendimos para nossa operação direta. Como falou o Flávio, temos uma operação indireta que vai através de revendas, temos nossa operação que vai direto para o varejo, e temos agora a operação direta, que são nossos próprios centros de distribuição. Com tudo isso, a gente chega agora a ter 13 mil colaboradores a nível nacional, 12 plantas ou cervejarias, como nós falamos aqui no mercado cervejeiro, né? Temos 2 microcervejarias que são responsáveis da produção de todos os produtos craft que vocês devem conhecer, como a Baden-Baden e os estilos da Eisenbahn. E, bom, temos uma unidade de concentrados lá em Manaus, que é a responsável de fazer o xarope e o concentrado para nossos refrigerantes. Dentro da nossa distribuição direta, a gente tem 31 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, mas isso é sem contar todos os outros centros de distribuição de nossas revendas e distribuidores. Nosso portfólio, apesar de que talvez não todos sabem, é muito mais extenso que a cerveja, né? Temos marcas importantes de cerveja, como a Heineken, a Amstel, a Eisenbahn e a Devassa, mas também temos outras que são dentro do setor que nós chamamos de economy, mais econômicas, como a Kaiser, Bavaria, Skin e Glacial. Além disso, temos refrigerantes, como a Vive Skin, por exemplo, o Fizz, sucos, Skinka e água que é Skin também. A gente expede mais ou menos em todo este sistema umas 1.000 carretas por dia, estou falando carretas grandes, não, de 20 a 24 pallets, cada uma dessas, para 450 distribuidores ou revendas e 1.700 pontos de varejo.
Então, isso para vocês terem uma ideia mais ou menos de que estamos falando de malha e de que tipo de operação que estamos falando. Nos últimos anos, a gente tem sofrido, na verdade, experimentado um aumento significativo da demanda, o que foi muito bom, né? Vocês provavelmente têm acompanhado o mercado brasileiro e tudo que é cerveja premium, cerveja puro malte, tem experimentado um crescimento muito grande. Só na marca Heineken, a gente cresce mais de 30% por ano. Então, isso coloca todas as nossas operações, tanto fabris como logísticas, dentro de um limite de capacidade, porque é bem difícil acompanhar toda a demanda. Inclusive para outras marcas, como Eisenbahn, Amstel, Devassa, que são puro malte, para vocês saberem, eles colocam uma grande pressão sobre as operações fabris, porque muitas dessas marcas, devido à qualidade, precisam de um tempo de produção maior que as outras marcas que não são puro malte. Então, basicamente, o dobro do tempo, o que, consequentemente, vai colocar mais pressão nas capacidades fabris. Além da capacidade fabril, isso tem colocado uma pressão grande nas operações logísticas, não só internas, mas também de nossos clientes e de nossos distribuidores ou revendas. O que acontece? Com todo esse crescimento de demanda, os armazéns têm ficado cada vez mais lotados. E essa lotação dos armazéns, consequentemente, está gerando uma série de problemas logísticos. Os caminhões que nós mandamos, nem sempre conseguem ser descarregados nos horários certos. Muitas vezes, nossos caminhões ficam aguardando muito tempo na porta dos distribuidores ou dos nossos clientes para poder dar sequência com as viagens. Além do complicômetro que nós temos na indústria cervejeira, que é tudo que é retornável, né? Que a gente, além de mandar o produto que seria o descartável, tem um produto retornável que depende de um vasilhame voltar para os CDs de nossos distribuidores, para nós pegar esse vasilhame e voltar para a fábrica. Tudo isso tem feito que nossos caminhões tenham um ciclo de viagem mais longos nos últimos anos do que a gente tinha. A partir de mais ou menos 2007, 2018, esses ciclos têm aumentando em tempo. E também têm sido mais variáveis, porque a gente não tinha visibilidade do que acontecia lá na ponta. Muitas vezes era muito difícil planejar esse caminhão voltar. E como não sabíamos quando esse caminhão ia voltar, não conseguimos planejar o giro desse caminhão. Consequentemente, nossos caminhões dedicados começaram a experimentar uma baixa produtividade. E baixa produtividade que tinha um custo alto, né? Porque a gente não conseguia girar todo o ativo que nós tínhamos na massa. Esse ativo estava sendo subutilizado. Além disso, muitos de nossos transportes spot, nossas transportadoras que pagamos por viagem, a gente estava gerando um alto custo de estadia, porque essas transportadoras tinham que aguardar muito tempo com os clientes. Então, o cenário estava virando cada vez mais e mais complicado. Operações muito lotadas, no limite da capacidade, caminhões cada vez mais fazendo filas na porta dos nossos clientes distribuidores, sem contar, talvez, o risco de segurança que isso poderia estar trazendo para o entorno e as comunidades, né? Mas também estava trazendo uma baixa produtividade para nós e um alto custo de estadias. E foi nesse momento que nós trouxemos a solução do Control Tower e que o Flávio vai falar mais sobre essa solução. O próximo slide aí, Nico, por favor. Ok. Pessoal, bom, com essa pressão nos dois dos principais ativos operacionais que a gente tem numa operação de logística, armazéns e caminhões, surge a definição aí do escopo da Control Tower, que, na verdade, nós entendemos que ele é ultra simples, que, no final das contas, ao longo da cadeia de abastecimento dos insumos, chegada nas fábricas, consequente carregamento, envio para clientes, descarga e retorno, o que a gente quer é assegurar processos eficientes. Para isso, a gente precisa monitorar os tempos nessas rotas primárias, entender o que acontece nelas e, no final das contas, reduzir tempos de descargas em clientes e CDAs, o que na roda volta a assegurar novamente processos eficientes, tá? Com esse escopo de grandes linhas definidos, o que a gente fez? No próximo slide, Nico, a gente entende, ela é um habilitador de eficiência. Ok, vejamos no mercado
o que já existe em termos de, fizemos um benchmark. Então, o time que estava à época liderando ali o início aí da Control Tower começou a visitar, né, algumas indústrias, inclusive alguns colegas que eram prestadores de serviço para nós, como a JSL, que havia feito uma implementação de uma Control Tower, melhorando ali a rentabilidade dos ativos, que com certeza veio pelo aumento da produtividade da frota. O caso da Raizen também foi interessantíssimo ver como, apesar de um business distinto, né, a questão da plantação da cana, o corte, a colheita, o envio para as usinas, quanto mais sincronizado ele fosse, melhor esses ativos, os ativos estariam sendo utilizados. E a gente tem aí ativos bastante distintos, cortadores, tratores, caminhões e os próprios armazéns em si. Então, foi muito interessante testemunhar como uma sincronização de tempos leva à eficiência. Também demos um pulo, batemos um papo, conversamos com o pessoal da BP, que também mostrou para nós um aumento, né, de produtividade de frota, e uma conversa com os nossos clientes também, mostrando aí a diminuição dos tempos de descarga com a implementação de uma Control Tower. Tá? Aí a gente... eu costumo apresentar, como segundo ponto, foi definir os papéis-chave, né, dessa Control Tower, e eu costumo apresentar um pouco ao contrário essa última parte. Eu digo assim, o que a gente queria era a ação, que está ali no final. Olha, eu estou com um ativo parado, estou com um problema, seja, a gente vai ver alguns desvios, né, exemplos de desvio à frente, mas eu quero uma ação que, de uma maneira imediata, libere esse ativo para mim, né? Então, a gente fala, de que maneira eu faço isso? Eu preciso escalar esses desvios. Ele está ali, eu preciso saber exatamente quem eu devo acessar. Para isso, a gente diz, tem um empoderamento das pessoas. As pessoas entendem a operação e tem claro de que a gente tem, vamos dizer, uma operação combinada, onde a gente busca eficiência e que é, sim, dever nosso de apontar onde estão esses desvios, tanto e quanto onde eles aconteçam, ou seja, onde? Online. Antes a gente não tinha isso, o fluxo, né, da informação era muito lento, as pessoas muitas vezes iam tomar alguma decisão ou acionar alguém, sendo que a pessoa já havia sido acionada, claro, por não ser online ainda, já com um tempo decorrido importante, né? Então, a gente cria essa cultura de escalação de desvios, de empoderamento de pessoas e de decisão online, para quê? Para que gere as ações necessárias para liberar os nossos ativos. Tá? Flávio, um comentário interessante aqui foi quando, no momento da implementação, com os consultores trouxeram o caso da Raizen, que foi um dos principais casos que eles trouxeram de como eles ajudaram a melhorar a produtividade, a ganhar mais eficiência. Eu, honestamente, pessoal, tive muitas dúvidas, porque a Raizen é um tipo de negócio muito diferente do nosso, né, do mercado de cerveja. Tem, como falei, tem um sistema do Vasilhame, tem um sistema do varejo, que é muito diferente do que o varejo da Raizen. Então, eu estava meio não estava acreditando todo o saving e todos os custos que eles estavam nos trazendo como potencial benefício. Mas, ao final da apresentação, eu vou mostrar para vocês como eles conseguiram demonstrar que realmente é possível e que realmente dá para implementar esse tipo de soluções em diferentes indústrias. Mas esse é um comentário só, que no começo também estava meio duvidando dos benefícios do trabalho que tinha que ser feito. Legal, boa, Nico, boa. O que a gente, lá partindo para a implementação, né? O que tem numa Control Tower? Tem o fatiamento das operações, né? A gente chama aí das grandes 4 principais etapas do ciclo de um veículo, né? Ali no T1 é o tempo que esse veículo leva, né, para fazer o seu carregamento, né, e aí a gente vai elencando alguns tipos de desvios, né, falta de produto, atraso de chegada no motorista, no-show de transportadora e etc. Então, a gente monitora esse primeiro ponto. Depois, a gente faz o de deslocamento,
né? Todo o tempo de deslocamento pós-saída da nossa cervejaria ao seu destino final. A gente também identificou ali alguns dos principais desvios, paradas não programadas, manutenção, acidentes, veículos, e tudo isso, né, embaixo de uma control tower, a gente podendo ver real time, né, isso acontecendo na operação. O terceiro step para nós é o descarregamento aí nos clientes, né? Então, a gente vê aqui, tempo excessivo de descarga, o que o Nicolas trouxe aí, que a gente chama de T2, né? É o retorno. Eu fui com os nossos engradados cheios de cerveja, preciso descarregar e retornar, né, com os nossos vazios. E nem sempre essa sincronização tá tão perfeita para que a disponibilidade dos vazios ali estejam, porque um comentário, né, a frota dedicada é bastante competitiva nessa rota T1, T2, que a gente chama, né, ou seja, um ativo está indo e retornando a gente também classifica as garrafas vazias como ativos, um ativo hiper importante que retorne para nossas cervejarias para habilitar a produção, né? Então, tempo excessivo de descarga, retorno de vasilhames, tudo aquilo que pode impactar de alguma maneira em tempos, a gente consegue monitorar. E aí, por último, o retorno, né, para as nossas cervejarias, que seria a segunda parte da viagem, né, do veículo. A gente tem ali alguns problemas, vamos lá, o que pode atrasar nesse retorno para que a gente consiga fazer o máximo de viagens com essa frota dedicada. Problemas fiscais, paradas em barreira, perda de sinal de veículos e falta de contato para saber a programação exata de chegada, né, para que esse veículo possa ser reprogramado mais uma vez. Então, aqui, basicamente, importante, são os 4 grandes blocos aí da operação que a gente monitora cada um deles, apura os desvios, e a partir disso nós criamos uma árvore de decisão. Nico, por favor, o próximo aqui. A gente vem aqui com... Um segundo, por favor. Para essa gestão dos desvios, pessoal, o mais importante foi criar essa árvore de decisões, né? E também um escalation list. Eu claramente preciso identificar os problemas, as causas e quais seriam a solução. E a partir daí ter um escalation list com um SLA implementado, de maneira que o processo ganhe um protagonismo nesse momento, ou seja, aqueles acordos que foram feitos entre as áreas em relação a esse SLA, que a gente tenha, que todo mundo saiba, quem está no escalation list, que após passado um período sem uma solução para o primeiro ponto de escalação que a gente fez, que o segundo ponto será sim acionado, e assim sucessivamente, se a gente não tiver aquela ação que estava no slide anterior, que é aquela ação capaz de liberar os nossos ativos. Então, esse jogo combinado e claro sobre a árvore de decisão e o escalation list, ele é um habilitador, um ponto principal, uma pós-tecnologia instalada, pessoas operando, o processo em si ganha um protagonismo com a árvore de decisão e o escalation list. No próximo, Nico, a gente vê aqui... E aí, sobre redimensionamento de frotas, pessoal, a gente fala um pouco sobre pré e pós, né? Implementação da Control Tower. Um pouco no pré, a gente tem algumas informações sobre, ela é eficiente em rotas de 300 quilômetros ou rotas de até 800 quilômetros com o nosso retornável, né? A gente sabe que ela é competitiva com esse perfil. Alguns canais de atendimento que têm algumas características de descarga também são perfis de clientes que fazem sentido ser atendidos por uma frota dedicada também. Por último, os retornáveis que eu comentei, né, também utilizar
a nossa frota dedicada para a entrega de retornáveis e trazer os vasilhames de volta também é ultra competitivo para a utilização da dedicada. Aí, com isso, a gente tinha um dimensionamento, né? Mas ao não ter ele online e real time, vendo o que acontece, a gente está suscetível a esses desvios e não conseguia muito agir. E aí vocês podem imaginar também eu dimensionar num determinado momento uma frota dedicada, assinar contratos, às vezes de médio ou até de longo prazo, assumindo compromissos, onde eu não tinha flexibilidade para gerenciar esses contratos de acordo com o aumento da eficiência da minha operação. Quando a gente põe a Control Tower, isso muda de patamar, porque eu consigo, com os dados coletados de tempo, fazer um correto dimensionamento. E aí eu consigo, entre as nossas cervejarias, né, para cada uma dessas cervejarias, conforme o perfil de atendimento e de rotas, a gente dimensiona essa frota. E com essa informação, a gente foi capaz de fazer, olha, tem cervejaria que caberia mais dedicada, porque a gente está ali vendo online que eu tenho demanda para o uso da dedicada e elas estão todas rodando, por assim dizer. Puxa, e aí, por outro lado, eu tenho uma frota dedicada ociosa numa outra cervejaria. Então, a gente foi capaz, né, de redimensionar entre cervejarias, de maneira que, né, tanto o parceiro tenha a recolocação desses ativos, mas que a gente seja capaz, na verdade, de ter um dimensionamento muito mais claro do tamanho da operação e não colocando ativos e nem assumindo compromissos com os nossos transportadores que, no final, não se mostram rentáveis para a empresa. Tá? Aqui é hipotético, né, pessoal? Coloquei um ali que na baixa temporada a gente tem X operações de frota dedicada e que na alta temporada a gente eleva muito, mas era só para dizer que eu consigo, né, ter contratos flexíveis baseado no correto dimensionamento das nossas necessidades. E aí, por último, pessoal, a gente tem aqui o próximo slide, Nico, que essa é a nossa unidade da Control Tower, lá em Itu, o headquarter de supply chain da Heineken, ele fica lá na antiga fábrica da Skin Caiol, que é onde a gente tem um espaço enorme, então a vice-presidência de supply chain, para a qual eu e o Nicolas nos reportamos, está lá em Itu, e essa é a sala da Control Tower, que hoje a gente fez um outsourcing, então uma empresa contratada com mão de obra terceirizada, que trabalha no regime 6x1, assim como a nossa dedicada, a gente não opera aos domingos, e a gente atende aqui 24/7 com, 24 horas, com 4 analistas divididos entre 3 turnos de 8 horas. Então, aqui a gente tem os nossos dashboards, o acompanhamento dos processos de descarga nas cervejarias também. Aqui a gente não está falando só de traqueamento de viagem, a gente está monitorando uma dificuldade dentro da própria cervejaria com os tempos de carregamento. E aí aqui, pessoal, trazendo aquele ponto, né, temos a tecnologia que nós fomos ao mercado, sabemos da complexidade que é o Brasil pela quantidade de diferentes tecnologias, nós fizemos um bid e encontramos aquela que entendíamos que melhor nos atendia em termos de rastreamento e visibilidade. Com isso, a gente fez todo um change management com as pessoas, só como um comentário, a gente ainda vê hoje, né, alguns analistas da Control Tower com aquele temor de escalar para um diretor ou até para um vice-presidente. A gente não quer absolutamente isso, é justamente o contrário, nós queremos, né, a resolução dos problemas, então tem uma questão de change management aí com as pessoas. E, no final, os processos. Uma vez acordados e combinados, é a disciplina na execução deles que permite angariar os resultados que o Nicolas vai mostrar um pouquinho mais para frente aí. Beleza? Nico? Boa, Flávio.
Então, muito bom. Então, com tudo isso implementado, a gente também precisava abordar nossos clientes, nossos distribuidores, para garantir que essa parte da ponta esteja engajado conosco. Só que a gente não conseguia fazer isso com todo mundo, não, ao mesmo tempo, devido ao tamanho, à dimensão de nossas operações e também o impacto. Então, o que foi o primeiro passo? Foi priorizar. Com a visibilidade que a Control Tower estava nos dando, a gente conseguiu priorizar quais eram os clientes, os distribuidores que estavam gerando, que tinha mais quantidade de caminhões parados na porta deles. Também identificamos quais eram os clientes, os distribuidores que tinham o maior tempo de espera. Então, assim, conseguimos mais ou menos já fazer uma matriz de estabelecer aonde estão os principais problemas e aonde estão os pontos de entrega mais críticos. E, óbvio, isso vai casado com o volume também. Quanto mais volume que eu tenho nesses clientes ou distribuidores, isso vai ter um impacto maior. Então, fizemos uma matriz aí que vocês veem de relevância e impacto. Então, chama-se volume e número de ocorrências, o tempo de espera. Uma vez que nós identificamos esses clientes críticos, estabelecemos um link de colaboração com eles. Então, começamos reuniões, começamos a explicar os problemas. É óbvio que no momento que você aborda as distribuidoras, os clientes, você não vai falar direto do Control Tower, porque isso não vai funcionar. Você tem que falar também dos problemas deles, você tem que entender também a realidade deles, e depois trazer os pontos que você quer trazer à mesa. Uma vez que nós estabelecemos esses termos de colaboração, chegamos a acordos. E dentro desses acordos, um dos acordos principais foi o fluxo de escalação que o Flávio falou, mas um fluxo de escalação que também inclui os clientes e que também tem eles comprometidos com o processo. Então, aqui bem interessante. Quando o Flávio estava falando do fluxo de escalação, de ter que chegar a um diretor ou um vice-presidente, a verdade, esse fluxo chegou aos clientes mesmos. Então, muitos deles já sabem que quando o veículo está aguardando um tempo longo na porta deles, tem uma pessoa da Heineken já abordando eles, pedindo ajuda. E se isso não funciona, vai para o comercial. E se isso comercial não funciona, bom, tem todo um fluxo desenhado para as áreas. E, ao final, dependendo do tempo de espera, pode ser acionado um diretor ou até um vice-presidente. Isso tem realmente nos ajudado, não só a visibilidade, tem nos ajudado a reduzir esses tempos de espera, a ser muito mais eficientes, mas também a engajar mais com nossos clientes, porque nos permite uma colaboração muito mais factual. No passado, muitas vezes, tínhamos reclamações de transportadoras de que tinham caminhões aguardando. Aí, o time de Customer Service ligava para o cliente e o cliente falava que não, que o caminhão não estava aí. Não sei se vocês já passaram por isso. Então, virava uma conversa de doidos, do cliente falando que não está, uns falando que está, a transportadora falando outra coisa, e além do tempo que a gente desperdiciava nisso, tinha um desconforto, uma frição com o cliente que não era legal. Agora, as informações são muito mais claras e também o processo é muito mais claro para os clientes. Uma coisa interessante que o Flávio falou também é o tempo do medo. A verdade, o começo da implementação do Control Tower, o time de Customer Service tinha muito medo das pessoas do Control Tower, porque eles se sentiam, tipo, perseguidos por eles, porque o pessoal do Control Tower é muito assertivo, mas também não larga o osso. E também eles são muito educados, então eu tenho que fazer inclusive quero elogiar o Flávio por como foi conduzido com o pessoal. É um pessoal que está constantemente trabalhando em conflitos, ocorrências, incidentes, mas um pessoal muito bem treinado, então isso acho que faz parte de uma boa implementação. Sempre são muito educados, mas são muito assertivos, não têm medo de falar com quem tem que falar, não largam o osso, não deixam as coisas cair, mas ao mesmo tempo estão sempre sendo muito educados, mantêm muito bem a linha de respeito. Então, isso também ajuda bastante. Bom, com todo esse processo implementado, esses são os resultados que a gente obteve, que são bastante significativos. Tivemos, no período de um ano, 75% de redução de estadias. Esse é um número traduzido em produtividade e em custos, em dinheiro, é muito dinheiro. Também aumentou 30% a produtividade de nossa frota dedicada, como falou o Flávio, né? Tivemos que aumentar nossa frota dedicada, porque é aí onde temos a visibilidade da Control Tower, mas isso está pagando, porque conseguimos aumentar a produtividade dessa frota, e com esse aumento da produtividade, compensa mais ter uma frota dedicada que uma frota spot. E, bom, não sempre de supply chain estamos olhando mais o lado do custo, números e eficiência, mas tem um lado um pouco mais soft, mais subjetivo, que também vale a pena ressaltar, destacar,
e o tema da sincronização com os clientes e distribuidores. Isso é difícil de medir, mas isso tem um valor importante para nós também. Como eu falei, isso tem criado um relacionamento muito mais claro, muito mais factual e objetivo com nossos clientes e distribuidores. Então, as brigas reduziram, temos menos fricção neste ponto, é um ponto menos para nos preocupar, porque geralmente com esses parceiros você não quer estar discutindo de pontos operacionais, você quer discutir sobre oportunidades de negócio, sobre volume, sobre inclusive oportunidades de gerar mais valor dentro da cadeia. E são este tipo de problemas que a gente quer resolver rápido. Então, este tipo de sincronização nos ajuda muito a, primeiro, reduzir todo esse ruído desnecessário das operações. Segundo, gerar mais valor para a cadeia. E com essa visibilidade, enxergo muito mais alternativas para o futuro para poder trazer um melhor serviço, uma melhor qualidade e um melhor de serviço e também um melhor, muito mais savings ou muito mais ganhos de valor. Então, como falei, quando a gente tinha falado com a consultoria que inicialmente trouxe a oportunidade, eu sabia que tinha uma oportunidade aí, mas não sabia que ia ser uma oportunidade tão significativa e com um impacto tão grande para a nossa operação, como estão vendo aqui. Isso é o que fiz. É isso, pessoal? Isso. Então, agora abrimos para perguntas. Não sei se, Flávio, você quer complementar com alguma coisa aqui sobre os resultados, antes de passar para perguntas? Não, eu acho assim, só como um comentário e ajuda, né, os outros colegas aí, a gente quando vai medir produtividade por quilômetros rodados, tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, eu posso ter rotas muito longas, utilizar de maneira errada uma frota dedicada e ter uma quantidade de quilometragens gigante, mas no final das contas transportar muito poucos hectolitros no nosso caso, ou qualquer outro tipo de carga no caso dos meus colegas, né? Então, saber que ela precisa ser produtiva e rodar bastante nas rotas que ela faz sentido ser aplicada. Tá? É um trick, né? Assim, um truquezinho para a gente ficar, de repente você olha o indicador, vê muito quilômetro rodado, mas muito pouca mercadoria sendo transportada. Boa. Excelente. Boa dica aí, boa dica para o nosso público, hein, pessoal? É isso aí. Temos perguntas aqui, hein? Vamos começar. A gente, como é que está de tempo aqui? Tem uns 4 minutinhos. A Kathleen Teles, ela pergunta se vocês podem falar qual a empresa que foi contratada aí para Control Tower em Itu. Sim, foi a MOB. A MOB é uma empresa localizada em Piracicaba, que ajudaram a gente, eles estiveram lá no projeto da Raizen, e ajudaram conosco a implementação e também são os responsáveis pelo outsourcing. Tá bom. Continuando a pergunta dela, ela queria ver se vocês poderiam citar outras empresas que porventura tenham participado aí do BID. Ai, puxa, essa parte, desculpa... Time de compras. Não, eu cheguei após, eu acabei chegando na companhia após essa decisão tomada. Eu não sei, Nico, se você lembra no BID. Eu acho que, bom, se a Kathleen quer, pode dar nossos contatos, tá? A gente pode passar para ela. Eu não acho muito legal agora, também não lembro, mas talvez é melhor não falar disso agora. Com certeza, com certeza. Legal. E a última pergunta da Kathleen aqui é se houve dificuldade em convencer a diretoria de que o investimento era necessário. E aí eu engato a minha pergunta também, que é a minha curiosidade aqui, se você já tem, obviamente já tem, né? Como é que foi o tempo de payback desse projeto aí para vocês? Com certeza, com um volume e uma capilaridade grande de vocês, sem o tamanho de negócio, né? Imagino que o payback tenha sido rápido, né? Foi sim. Nico. O payback, bom, vou começar pela primeira parte da pergunta. Se teve um processo de convencimento, não para a empresa, mas foi relativamente rápido. O que a gente fez? A gente tinha uma pressão grande de custo de transporte. Depois da aquisição da ex-Brasil Quirin ou da Schincariol, a gente, obviamente, teve o foco, nosso primeiro foco foi integrar as empresas. Mas uma vez que as empresas estavam integradas, começamos a ver que o nosso custo logístico estava aumentando muito, porque a gente não colocou foco nisso. Aí lançamos um programa grande, chamava-se 100 Miles, que era de entregar a muitos milhões, não? mais de 100 milhões de savings, na verdade, para poder alavancar a rentabilidade da companhia.
Dentro desse processo, a gente fez uma lista de todas as iniciativas, mas entre as principais iniciativas que nós achamos era aumentar a produtividade da frota que estava aí e a outra reduzir as estadias. Então, fizemos um business case com isso, foi um projeto grande, inclusive contratamos também uma consultoria para nos ajudar a fazer esse business case. Foi apresentado para a Heineken com um payback menor a 1 ano, na verdade, e, obviamente, que todo mundo no time de liderança da Heineken comprou o projeto, lançamos o projeto, e, bom, o payback, Flávio, você pode falar, mas foi 1 ano ou menos, né? Foi, exatamente, foi muito mais rápido, e acabou que nós conseguimos a primeira parte do escopo, a gente não tinha a extensão horizontal para todas as cervejarias, e um baita trabalho feito na execução do projeto e com o CAPEX que estava previsto, a gente foi capaz de rolloutar para mais 6 cervejarias versus o escopo original. Então, foi realmente um sucesso em termos de payback, prazo, tempo. Bacana, gente. Adoraria continuar com vocês aqui, porque o assunto é muito bacana, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente vai ter que passar para o próximo palestrante. Muito obrigado, parabéns aí pelos resultados e que a gente continue recebendo aí os produtos na ponta aí para a alegria do consumidor. Né? Legal, boa. É bom ouvir isso. Novamente, obrigado pelo convite, um evento importante, continuem curtindo o evento. E, bom, qualquer coisa, vamos deixar aí nossos contatos, tá? Novamente, se alguém tem alguma pergunta, estamos abertos a responder dentro da medida do possível. E foi bem interessante estar aqui. Obrigado. Obrigado, Romeu. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.